Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Quem vos fala aí é o pregador José Santos, Ministério Tempo de Alertar. Eu queria falar sobre a morte. A morte, né? Algo que é difícil você até ouvir alguém falando nas igrejas na hora de uma pregação, né? É difícil, porque a morte é algo que nós sabemos que ou mais cedo ou mais tarde vai acontecer, mas não aceitamos, né? Pode ver que quando morre, né, alguém de nossa família, como uma mãe, um pai, um filho, né, é uma dor. É uma dor muito grande que, por mais que você traga uma palavra de conforto para aquela pessoa que está passando esse momento, não adianta, porque é uma dor, né? Pessoa fica, como é que eu posso dizer, descontrolado, né? Não tem como, né? Então a morte, nós sabemos que mais cedo ou mais tarde, né, vai acontecer. Sabemos também que por causa da desobediência, né, do ser humano, o Senhor disse que o salário do pecado é a morte. Só que ele fala, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, né? Glória a Deus por isso, né, irmão? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então essa palavra morte, né, ela é muito forte, né? Balança a nossa estrutura, né? Mas quando eu olho para os homens que fizeram, né, a história, né? Homens que viveram como John Hus, Martin Lutero, né? Eu vejo que quando eu e você, né, sabemos para onde, né, estamos indo, quando eu e você verdadeiramente sabemos que quando partimos dessa terra há, né, uma mansão celestial que o meu Jesus e o seu Jesus nos prometeu, então jamais a gente vamos ter medo da morte. Porque se a gente for pesquisar, né, um pouco da história de John Hus, né, a história diz que por ele se levantar, né, eu já falei em alguns vídeos aí no YouTube, por ele se levantar contra a Igreja Católica que pregava coisas assim que não convinham com a palavra de Deus, não era verdade, ele foi condenado pelos arcebispos, né, à morte. E John Hus foi condenado numa fogueira, né, ser queimado vivo, né, na praça. Mas a história diz que esse homem sabia tanto, meus irmãos, para onde ia, que quando colocaram umas vestes nele, com figuras de demônio, ele disse: hoje vocês colocam essas vestes de vergonha em mim, mas o meu Jesus está preparando as minhas vestes celestiais lá na glória. Glória a Deus, né, irmão? Diz que trouxeram um capuz, que era assim que os hereges, né, como dizia eles, né, era executado. Botaram um capuz com figuras de demônio na cabeça dele. Ele disse: hoje vocês colocam esse capuz de vergonha sobre a minha cabeça, mas o meu Jesus já está preparando a minha coroa celestial. Diz que levaram ele para uma praça, né? Tocaram fogo e os arcebispos, para ouvir o grito do herege, né? Chegaram perto das chamas, mas o que saía lá de dentro não era pavor sem saber para onde ir, não era gritos pedindo misericórdia, não, mas era um homem dizendo: hoje vocês matam John Hus, o menino do ganso, mas há 100 anos vai se levantar um e Roma não vai ter poder para matá-lo. E todos nós que sabemos que há 100 anos à frente nasce Martim Lutero, né? Martim Lutero foi um grande homem de Deus. Então, o que eu quero dizer em poucas palavras para você que está me vendo agora no YouTube, que se eu e você souber verdadeiramente para onde a gente vai, depois que partimos dessa terra, nós não temos medo da morte, né? Podemos até abrir a nossa boca e falar como o apóstolo das missões modernas, né? O apóstolo Paulo, né? Paulo no ano 66, faltando um ano para sua morte, né, que foi no ano 67 depois de Cristo, Paulo escreve uma carta a Timóteo, né?
e dizendo para Timóteo: Timóteo, filho, eu já estou sendo oferecido por expiação de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Olha o que Paulo diz: mas eu combati o bom combate, estou acabando a carreira, mas eu guardei a minha fé. Eu sei que o justo juiz me dará a coroa, não somente a mim, mas todos quanto amar a sua vinda. Então, se eu e você sabemos para onde vamos quando partir dessa terra, não temos medo da morte. Agora, todos nós sabemos, né? A pandemia que o nosso Brasil e o mundo está vivendo aí, né? E quantas pessoas, né, dentro de casa. Por quê? Na minha opinião, tem medo de morrer. E se nós temos medo de morrer, é porque não sabemos para onde vamos. Mas, se eu e você temos a certeza que vamos se encontrar com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de maneira nenhuma vamos ter medo de morrer. Porque quando partimos dessa terra, há um lar de glória nos esperando. Então, em poucas palavras, só para você poder entender. Não tenha medo de morrer, meu irmão. Não tenha medo de morrer, meu pastor. Não tenha medo de morrer, minha pastora. Mas lembre, quando você fechar os seus olhos aqui na terra, seus olhos abrem, tá? Na eternidade, para viver eternamente com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se no seu coração, tá, existe medo da morte, é porque você não sabe para onde vai. Se você está nesse exato momento dentro da sua casa, do seu apartamento, trancado com medo de pegar coronavírus, que está com medo de morrer, é porque você não sabe para onde vai. E se você não sabe para onde vai, você tem medo da morte. Então, tá? Vamos tirar o medo, né? E vamos olhar para o alvo da suprema salvação e entender que quando nós partimos dessa terra aqui, vamos se encontrar com o nosso Deus. Vamos viver em um lugar que João no livro do Apocalipse diz: não haverá mais choro, não haverá mais planto, e para sempre nós vamos estar, tá, juntamente com ele na eternidade. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Um beijo no teu coração do pregador José Santos.